Olá, boa noite a todos, boa noite. Começando mais uma live. Vamos lá. Esperando aqui o pessoal entrar. Rafaela entrou, seja bem-vinda. Boa noite. Aguardar aqui mais pessoas chegarem na live. Tá. Uma live hoje então no feriado de 7 de setembro. Uma live um pouco mais ousada no feriado. Mas contando aí com o interesse de todos acerca do tema que vai ser abordado hoje. Olá, Ana Lúcia, seja bem-vindo. Ana Meirelles, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre dor lombar. E essa dor lombar vai ser abordada sobre dois aspectos, duas visões. Nós vamos falar sobre a dor lombar no aspecto... Boa noite, Mátia. Sobre o aspecto da reumatologia, em que eu vou abordar a espondilite anquilosante. Vou falar sobre o que é espondilite anquilosante, qual o diagnóstico, como se faz o diagnóstico da espondilite anquilosante, quais são os sintomas, como é feito o tratamento. E eu vou contar com a presença do Dr. Paulo Corá, que é um colega, um amigo reumatologista de Goiânia, que concedeu aí seu precioso tempo para participar da nossa live hoje e abrilhantar. Ele que está num congresso no Rio de Janeiro sobre dor oncológica, então um profissional de suma importância na nossa live, muito gabaritado. Vou chamar ele aqui para a gente começar. Aguardando aí o Instagram fazer a conexão. Olá, Opa, pessoal. doutor Paulo. Olá, meu garoto. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo em Gramado? Tudo em paz aqui em Gramado, frio, neblina, mas Rapaz, é aqui, isso aí, né? aqui eu tô hoje aqui no Rio, como eu falei pra você, por isso eu cheguei um pouco atrasado. Pessoal, me desculpa e me desculpa também, Joelson. Mas eu Paz. tava lá no congresso, tava muito bom, cara. Mas agora a gente tá aqui junto para falar um pouquinho mais sobre a parte dor lombar. Acho que é interessantíssimo esse nosso tema. É um tema muito válido. Ó, a Natália aí, Paulo, Queiroz. Gente boa. Paulo te apresenta primeiro, então, para o pessoal aí. Então, vocês estão conseguindo me ver aqui? Aqui no hotel tá um pouquinho escuro aqui a luz. Deixa eu tentar ligar aqui a luz. Melhor. Assim, eu acho que ficou um pouquinho melhor. É isso. Eu vou comer não. Ficou. Bom, beleza. Pessoal, olha só. Então, eu sou o Dr. Paulo, sou ortopedista, tenho área de atuação em dor e também faço parte de alguns comitês, a parte de dor regional complexa, também na SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Eu faço a área de dor junto do Centro-Oeste, então eu sou representante do Centro-Oeste. E, poxa, é uma honra estar aqui com você, Joelson. Eu sempre sigo muito você aqui no Instagram. A gente se fala muito pelo Instagram É e verdade. fazendo essa parte de vídeos, fazendo tudo. É uma dúvida, cara, muito frequente sobre essa diferença entre a dor na parte ortopédica e Sim. a dor na área reumatológica. Então, a gente sempre se junta, a gente se esbarra em relação a isso. Os pacientes têm muita dúvida. E acho que é importante a gente começar falando dessa parte. Vamos começar já propriamente dito? Vamos começar ou você quer falar mais Vamos alguma lá, coisa? vamos começar. Vamos começar. A gente tem um assunto bem vasto, bem Tem isso que eu ia importante, né, falar, Paulo? porque é bem E a grande, é bem gente, grande. Bom, vamos botar para frente esse assunto. nessa área de dor da coluna, existem então várias partes da coluna onde podem doer. Tem vários artigos dizendo, várias coisas assim complexas mostrando onde pode ser a dor, porém, a dor pode ter origem discal, a dor pode ter origem na própria vértebra, no próprio periósteo da vértebra, a dor pode ter um componente neuropático, ou seja, por inflamação nervosa, por compressão nervosa. A dor pode ter origem simpática, a dor pode ter origem
reumatológica, que é a área que a gente vai entrar bastante também hoje, Uhum. Sim. a parte de supressão, de imunossupressão, o que quer que seja. Então, tem várias partes nociceptivas e neuropáticas da dor. Ou seja, dor inflamatória daquele local onde está tendo inflamação e dor do nervo, em onde que a gente vai conseguir tratar cada uma delas e por que que essa parte da dor nas costas é tão importante, né? Aproximadamente Sim, sim. 80 a 90% das pessoas vão ter essa dor um tempo da vida. Porém, o problema, ela cronificar. E é isso que eu acho que a gente tem que tanto bater na tecla, né, Gelson? De não Verdade. deixar que essa dor cronifique. Assim, existe tratamento para que ela não cronifique. Qual que é o problema? Ela sensibilizar o local onde a Isso, gente está tratando, verdade. né? Ela não pode, Esse que eu ela não comento, pode sensibilizar, né? esse que eu comento muito com o meu paciente, Paulo, é que sentir dor não é normal. Sentir dor não é algo natural, assim, não é algo que você precisa suportar, não é? Porque eu vejo muito paciente falando para mim no consultório, mas eu sinto dor todo dia. Eu já estou acostumado com a dor, mas Não não é bem costuma. assim, Você né? Não, sensibiliza seu cérebro, né? Você não acostuma. isso. Até hoje Amplifica. no curso hoje da parte de dor oncológica, foi dito exatamente isso. Fala assim, você acostuma com a dor? Na verdade, a pessoa não acostuma. O corpo ele não tem essa parte, eu acostumei de doer. Não, não. Você não acostumou, você teve uma modificação neuronal que deixou você sensibilizado. Então aquela dor existe, você sente aquela dor. Não vai falar que você não sente, que você sente. É a mesma coisa da pessoa que Uhum. tem diabetes mellitus. A pessoa aplica a insulina na barriga. Você acha que ela não sente a picada da agulha? Ela sente a picada, como qualquer pessoa. Não é Uhum. isso? Só que você tem uma sensibilização àquela dor. Pode ser uma neuroplasticidade, aquele neurônio pode ter meio que em uma formulação para a parte ruim e para a parte, digamos, boa. Né? A parte ruim é aquela cronicidade, cronificação, que vai dar aquelas várias alterações neuronais e a pessoa vai começar a Uhum. ter aquela hipersensibilização, ou seja, vai sentir Isso. dor em uma forma que ela não deveria estar sentindo. Né? Ou seja, se ele estiver sentindo uma dor, digamos, ao toque, poxa, isso não é normal, é uma alodinia. A pessoa está tendo uma sensibilização daquele local onde ela não deveria ter dor. É Isso que a gente não verdade. pode deixar, não é? Na dor crônica, ela não pode chegar a esse ponto. E as pessoas têm que saber que existe o tratamento para a gente saber certinho aonde vai entrar com as medicações. Poxa, a gente tem que, primeira Isso. coisa, diagnosticar, não é, Josa? A gente tem que diagnosticar por que a pessoa está sentindo a dor. De onde está vindo aquela dor. Doutor, mas é exame de imagem que tem que ser feito? O exame de imagem, ele não vai ser o mandante da dor. Você não está dizendo, você tem uma hernia de disco, aquela hernia de disco está doendo naquele local. Não. Tem pessoas que têm hernia de disco visualizadas no exame de ressonância magnética e não é dali que está vindo a dor. Então eu tenho que E, saber o que eu Paulo, estou tratando. tem uma coisa interessante até, assim, sobre os exames de imagem, né? Eu quero fazer uma ressonância da minha coluna, quero fazer uma radiografia, porque eu quero descobrir o que eu tenho. A gente sabe que cerca de metade dos achados de exame de imagem não corresponde aos sintomas, né? Então, por exemplo, o paciente, eu não tenho dor nenhuma na minha coluna. Se eu fizer uma ressonância magnética, posso ter desgaste, eu posso ter uma hernia de disco, que não me é sintomática, que não é a causa da minha dor, né? Então, Exatamente. a solicitação e a avaliação do exame de imagem, ela tem que ser feita com muito critério, com muito cuidado, né? Para a gente não interpretar de forma errada e tratar de forma errada o paciente também. Exato. Exatamente, cara, é perfeito. E outra coisa, a pessoa, quando chega muitas vezes pra gente, né, já fala assim, olha só, doutor, eu tenho uma hernia de disco, eu tenho que operar? Ih, pera aqui, não é assim não. Não é porque você tem uma hernia de disco que você vai ter que operar. Não, isso aí, assim, eu não sou cirurgião de coluna, porém eu posso falar categoricamente que não é assim, isso não existe de eu falar para você que você tem uma hernia de disco e vai ter que operar. Tá? Existem muitos passos antes que acontecer isso. E outra coisa, aquelas hérnias ditas extrusas, né? A hérnia que saiu daquele local onde deveria estar, na coluna, ela veio, tá como se fosse, o que é uma hérnia extrusa, né? A hérnia, ela tá vindo para fora e comprimindo quem passa ali atrás, que pode ser medula, pode ser raiz nervosa. Ela reabsorve em 66% dos pacientes. Ou seja, eu fazendo alguma coisa, eu não fazendo nada, aquela hérnia pode reabsorver, tá? Pode, em 66% dos casos, reabsorver. Isso Uhum. é um dado, assim, muito importante que as pessoas saibam. E não necessariamente
essa dor da hérnia vai doer. Então, o que a gente pode fazer para diagnosticar se a dor está vindo de algum local? Eu acho que o mais legal da gente falar, essas técnicas, digamos, não são inovadoras, porém poucas pessoas fazem ou conhecem como a gente pode fazer. Seriam os bloqueios diagnósticos. Ou seja, a pessoa tem uma hernia de disco e deixa eu ver se essa dor está vindo. De onde ela está vindo? Ela está vindo por causa da hérnia? Ela está vindo porque ela está Uhum. comprimindo o nervo? O que ela está vindo? De onde ela está vindo? Vamos fazer o bloqueio então? A gente faz o bloqueio diagnóstico. Pega uma agulhinha, né? Uma agulhinha não, pega uma agulha de raquianestesia, que é grande até. Vamos lá no local onde tem aquele gânglio da raiz dorsal, ou seja, onde sai aquele nervo e vai lá para a perna, vou lá Onde e ele bloqueio. nasce. Pum! Uhum. Bloqueei. Aham. Pá, tá vendo ali? O paciente, Dona Maria, a sua dor continua? Doutor, melhorou. Opa, então quer dizer que estou vindo, acertei o local. Entendi. Doutor, não melhorou nada. Poxa, então vamos trocar de local? Será que não está vindo da musculatura? Será que não está vindo do disco? Uhum. Será que não está vindo de outro local? Vamos trocar esse local aqui e vamos fazer um bloqueio diagnóstico nos locais. Quando você acertar o local, sim, ali, beleza, eu acertei. Agora, importantíssimo também, fiz um bloqueio e o paciente melhorou a dor. Acabou meu tratamento? De jeito nenhum. Eu tenho que colocar para a Uhum. equipe multiprofissional, né, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, toda terapeuta ocupacional, toda uma equipe para eu poder reabilitar esse paciente, porque agora eu tenho um tempo. Uhum. Eu fiz um bloqueio ali, coloquei medicação, tenho um tempo para que eles possam ser mais efetivos agora, fazendo a Perfeito, reabilitação do perfeito. paciente. Não É isso existe um aí. tratamento da parte de dor que eu bloqueio e Aham. acabou. Dona Maria, você vai melhorar, nunca mais você vai sentir nada. Eu vou falar para você E, assim que é difícil isso. Mentira, então, né? Na verdade. e é importante salientar o papel, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, significa que são várias profissões, vários especialistas visando o tratamento de um problema que aquele paciente venha a ter, para que a gente junto consiga colocar o paciente nos trilhos novamente, amenizar a dor. Ah, nem sempre a gente consegue resolver completamente, isso é importante que seja Perfeito. falado também, né? E eu estou salientando isso bastante porque os nossos amigos aí, fisioterapeutas que estão participando da live, estão trazendo muito essa visão multidisciplinar. E é verdade, sim. A gente sabe da suma importância das outras equipes no tratamento. De nada adianta a centralização do médico, na figura do médico, na figura do medicamento. Não é assim que funciona. Opa, tá me ouvindo, Paulo? Acho que o Paulo está com um Tá pouco de falhando um pouquinho. dificuldade. Ah, tá. A Oi. tua conexão tá um pouco ruim, eu acho, hoje, mas tudo bem. Tô por aqui. Eu vou tentar sair do Wi-Fi aqui. Pera aqui. Rapidinho. Só um Aham, minuto. tô Fica, te mano. aguardando. Tô comigo. Deixa eu ver se o Paulo consegue aí um sinal melhor no telefone para a gente continuar esse papo que está muito interessante de dor lombar. Agora, melhorou, parece que melhorou. Paulo, eu queria Hum. trazer também para essa nossa conversa aqui a dor lombar no aspecto da reumatologia, tá? Nossa, perfeito. Porque o paciente, por vezes, ele traz para a gente no consultório, que é uma queixa muito comum, a dor lombar é uma queixa muito comum, ela é uma queixa muito frequente no pronto atendimento, na urgência, no teu consultório, etc, né? Mas quando o paciente traz para mim uma queixa de dor lombar, me acende sempre a luz ali de uma doença chamada de espondilite anquilosante, tá? E a espondilite anquilosante, Paulo, ela é uma doença autoimune. O que é uma doença Sim. autoimune? É aquela doença que é provocada pela própria célula de defesa, pela própria imunidade. A gente tem a nossa imunidade, nossos soldadinhos que nos defendem de infecções, de vírus, etc. E eles, por algum motivo, começam a nos estranhar e nos atacar. E a espondilite anquilosante é uma doença autoimune. E ela tem esse caráter, esse comprometimento da coluna. Não só da coluna lombar, como também de toda a coluna, tá? E ela, ao contrário das outras doenças da reumatologia, ela tem uma característica de acometer mais homens e mais homens jovens. Então, nesse momento ali, você tem um homem jovem
que por vezes trabalha em serviços pesados, que é um trabalhador braçal, e ele leva a dor lombar como se fosse uma consequência do trabalho dele. Não, eu trabalho pesado, eu estou um pouco mais obeso, é por isso que eu tenho essa dor lombar. Mas aí a gente começa a perceber que, na verdade, não é bem assim, que essa dor lombar pode, de verdade, ser uma doença reumatológica, que é essa espondilite, né? E daí, Isso. Paulo, uma coisa que sempre faz assim a diferença para mim, quando a gente conversa com o paciente, é perguntar para ele quais são as características daquela dor que ele está sentindo, né? Como é que é essa dor lombar que tu sente? É uma dor lombar, ela é mecânica, ou seja, ela é devida ao teu trabalho, ao teu peso, à tua falta de atividade física, ou ela é uma dor inflamatória provocada Uhum. pela doença autoimune, né? Aí daí tem alguns questionamentos que a gente faz, que eu acredito que tu perceba também isso no consultório também, que o paciente ele acha que a dor lombar toda ela é somente devido a que ele A está mais mecânica, né? gordinho, que ele não tá, a Isso. mecânica, que ele não Ele vai está achar que é fazendo somente atividade mecânica e tem uns física, né? comemorativos diferentes na espondilite, né? Isso, E totalmente, digamos, é uma área que é não tão frequente a espondilite, porém, as perguntas, e eu tenho certeza que você vai falar para a gente as perguntas chaves aí que vão conseguir diferenciar e também fazer, ó, esse aqui tá com carinha, tá com jeitão de ser reumatológico, né, Gerson? Mas isso continua que aí. tá excelente a tua explicação, manda bala. A parte da Aí, espondilite, Paulo, como é que a quando a gente gente faz a diferenciação? o que tem na dor lombar do paciente que me acende a lâmpada, a luz, a suspeita de espondilite, né? A gente tem que ter algumas características. A primeira delas é que essa dor lombar, ela tem que começar, de preferência, antes dos 40 anos de idade do paciente, tá? Isso é um critério de classificação. Então, isso já me mostra que aquela dor, ela vem antes na faixa etária do paciente, não tão tardia, né? É porque, claro que ao longo do tempo a nossa coluna vai degenerando, dores vão surgindo. No paciente mais jovem, a gente sempre acende a luzinha se ele tiver dor lombar ali com menos de 40 anos. É importante que essa dor lombar dele também tenha uma duração de pelo menos 3 meses. Tá? Isso é Que já importante. a gente já pode falar que é uma dor crônica, né? É uma dor É que uma está dor se crônica. cronificando, exatamente. Então não Isso aí. é, como você falou, não é normal o paciente sentir dor, né? Tem Isso, algum, isso, ó, isso. uma luzinha já se acendeu. O paciente 40, menor a 40 anos, né? Menos de 40 anos de idade, com dor mais de 3 meses, né? Vamos lá. Esse aqui é importante demais. O paciente, Paulo, que fala para mim que quando ele está em atividade, quando ele está trabalhando, andando, quando ele vai para academia, a dor melhora. Então, a dor melhora quando o paciente está na atividade. Isso, opa, me acende a luzinha de novo de uma doença inflamatória. Porque, para quem não sabe, quando você tem uma doença inflamatória, quando você fica em repouso, quieto, parado, ao invés de você melhorar, pelo contrário, você piora da dor. Então, esse é um outro aspecto, né? Falamos três até agora. Falamos, então, do paciente que tem que ter menos de 40 anos, de preferência, um paciente que piora da dor lombar quando fica quieto, descansando. Falamos do paciente que melhora da dor lombar. Ele melhora quando ele está em atividade, seja caminhando, seja indo para academia, trabalhando, etc. Essa dor lombar, ela tem que ter um caráter insidioso. O que é insidioso? É aquela coisa que vem devagar, lentamente, progressivamente aumentando ao longo dos meses, dias, semanas. Não é igual aquela dor que eu acho que tu vê bastante, que é aquela dor relacionada ao trauma, queda, a torção. Não é essa dor. A dor lombar Isso. que me interessa é aquela que vem de caráter progressivo, lentamente, né? E uma Uhum. coisa bem importante também, Paulo, é aquela dor lombar, de preferência, que acorda o paciente de noite. Então, isso é fundamental. Estou dormindo, eu consegui dormir, estou descansando e sou despertado, eu sou acordado pela dor. Isso, nós falamos 5 características, né? E para que eu acenda minha luzinha, eu preciso ter pelo menos 4 dessas características. Claro que vou falar mais para frente, a gente conversa sobre outras coisas. Sim. Mas essas características de dor lombar são de dor lombar inflamatória, são dor lombar reumatológica, né? Sim. Diferente da dor lombar que você tem no seu consultório, que é mais, acredito eu, mais mecânica, né? Isso E o você que é pode falar um pouco interessante melhor. demais, Joyce, que você falou para mim é o seguinte: eu suspeitei disso. Pô, vem cá, o paciente sexo masculino, maior de 40 anos,
Eu falo, doutor, de noite eu acordo com muita dor. Isso aqui é frequente, né? E assim, eu vou pedir um exame de imagem. Eu pedi, vamos lá, digamos, uma ressonância magnética. Se for em fase inicial, né, Joelson? Na espondilite Uhum. anquilosante eu não vou ter muita coisa. O que eu vou ter diferente seria os exames de sangue. Então o paciente, às vezes, vai no consultório de um ortopedista, né? Eu sou ortopedista de formação, vai no ortopedista, ó, pera aqui que você tem algumas características que a sua dor não está parecendo ser mecânica. Vou pedir o seu exame de imagem, fazer primeiramente o Uhum. seu exame físico. O exame de imagem ele é secundário, o exame de diagnóstico também ele não seria tão Sim, importante. sim. Então a gente pede o exame de imagem mesmo assim, e na ressonância magnética podem vir alterações, como também não podem vir alterações. Porém, quando o paciente fala isso para a gente, né, Joás, falou assim, olha só, essas Uhum. características que eu estou falando de dor inflamatória, então é importante que a gente peça alguns exames, uma característica HLA B27, como você bem vai explicar para a gente também em Isso, bem. relação ao exame que a gente vai pedir para os pacientes, né? Porque às vezes, assim, Uhum. doutor, eu fiz todos os exames, eu fiz um hemograma completo, isso não quer dizer nada, porque não tem nada de completo, e fiz Uhum. fator reumatoide. Não quer dizer que a pessoa com Não. reumatismo vai ter um fator reumatoide positivo. A gente tem que Isso. tirar da cabeça Isso. isso, né, Jôs? É verdade. Isso Né? aí é um fator de confusão, né, Paulo? Confunde mais Com do que ajuda, certeza. na verdade. É, verdade. Então, Paulo, assim, quando você. Fala, Desculpa, fala. quando você fala muito da parte. Vamos lá, que você falou do exame, exame de imagem, agora vamos voltar um pouquinho, um passo atrás, né? O exame físico. Por que o exame físico é importante? Da gente encostar no paciente. Ah, Um exemplo da espondilite anquilosante, né? O paciente vai estar rígido nas costas dele, ele vai começar a ficar, essa rigidez, né? Ele vai ter uma, digamos, uma uhum. rigidez progressiva também. E nas Verdade. dores que não são reumatológicas, são ortopédicas, o paciente tem alguns comemorativos importantes. Ou seja, o paciente está tendo uma lesão neural, está tendo uma compressão do nervo que está indo para as pernas, teve uma hernia de disco, está tendo uma compressão da raiz que está indo lá para a perna. Bom, esse paciente começa a ter algumas alterações. Um exame que é pouco realizado, mas é importantíssimo, é o exame de reflexo. Poxa, mas como é que está o reflexo desse Uhum. paciente? O reflexo está alterado porque ele está com hiperreflexia, ou seja, quando ele encosta naquele tendão patelar dele ali, ele dá aquele pulo, ou não, o paciente está com hiporreflexia. O que está acontecendo? Por que hiperreflexia, hiporreflexia? Qual neurônio eu estou pegando? Primeiro neurônio, segundo neurônio? Isso, assim, Uhum. é um pouco complicado a gente entrar nesse mérito, porém, é importante que a gente saiba, quando o paciente tem diferença de reflexo, é um comemorativo, digamos, é um sinal de alerta muito importante para eu continuar a investigação. E aí sim, eu falar, ó, um exame agora de eletroneuromiografia, vou ver como é que está o seu nervo, a parte motora, Aham. se tem alteração. Opa, isso é importante. Um exame de ressonância magnética. Para que eu vou pedir um exame de ressonância magnética? Para que isso? Que eu vou pedir para todo mundo? Não, tá errado pedir exame para todo mundo. Eu tenho que saber o que eu estou pesquisando e eu vou saber muito melhor o que eu vou tratar pedindo esses exames, fazendo bloqueio, medicação, tudo isso vai influenciar no nosso diagnóstico clínico, no nosso diagnóstico de exame físico, né, Joelson? Não é Perfeito, pedir exame para perfeito. todo mundo, vou Não, pedir não. ressonância para todo mundo. Não, isso é errado Não. e a gente tem que saber o que a gente está querendo tratar, né? A medicina, ela precisa, principalmente na reumatologia e na ortopedia, precisa de um bom exame físico. Perfeito. Eu preciso tocar no paciente, eu preciso aplicar manobras específicas, né? E eu até comentei na outra live, Paulo, que eu recebo muitas perguntas se eu atendo online, se eu faço telemedicina, mas eu não vejo como, assim, eu não consigo encaixar a reumatologia na telemedicina. Eu preciso te ver, eu preciso te É, tocar, eu preciso lá sentir tuas articulações, né? Quando a gente fala agora em espondilite anquilosante, que é essa doença inflamatória da coluna, ela causa rigidez, endurecimento, né? A coluna fica, ela deixa de ser flexível para ficar dura. isso. Então, eu aplico testes de flexibilidade da coluna para medir essa flexibilidade. Eu faço testes em que eu estresso, eu faço doer mesmo a coluna para saber se está inflamado ou não. E não tem como fazer isso pelo computador, né? Então, isso É, faz parte do diagnóstico, uma boa conversa, uma coleta de todos os sintomas que o paciente vem me relatando, exames de sangue que são direcionados, complementares, e exames de perfeito. imagem também são complementares. São complementares, o nome Mentais, já diz, perfeito. eles vêm complementar o que a gente já fez no consultório, conversando e examinando o paciente, né, Paulo?
E nessa condição de dor lombar, aí tu falou uma coisa muito importante agora há pouco, que tu citou as parestesias, Fala. na verdade, né? Sim, Que é a compressão do nervo, né? Quando a gente vai falar sobre espondilite anquilosante, eu não tenho essa compressão de nervo, então eu não vou ter essas parestesias. Isso já é um diferencial. Se sim. tu examina o paciente como tu faz e tu percebe que existe sinais de que o disco lá na coluna, aquele amortecedorzinho está apertando o nervo, então isso vai gerar comprometimentos ali na perna do paciente, na pele, na sensibilidade, na força. Se isso aparecer, provavelmente não deve ser uma doença reumatológica, deve ser mais ortopédica mesmo. Isso, mas Mas se também a questão, eles podem estar associadas, né, José? Às vezes a doença pode está ter as duas coisas. associada. Às vezes, infelizmente, o Pode ter. paciente, digamos, acertou na loteria contrário, né? O paciente tem uma hernia de disco, só que o paciente tem uma Pode, doença reumatológica associada, cara. Então, assim, você tem que, não é, pode você tem que ser. controlar muito bem essa dor do paciente, saber de onde ela está vindo, porque, poxa, o paciente não melhorou. Como a gente estava falando da parte da hernia de disco, né? O amortecedor herniou para trás, está comprimindo o nervo. É Uhum. cirúrgico. Tá, calma aí. Vamos tentar controlar e saber de onde está vindo essa dor. E, doutor, olha só, tô com uma hernia de disco e eu tô com uma dor que vai da minha coluna até a minha cabeça. Opa, peraí. Essa dor minha, eu não consigo ficar deitado. Se eu fico deitado, Uhum. ela piora. Aí, seu meu amigo, peraí, tem outra coisa errada aqui, porque a hernia de disco não vai ser assim. Doutor, eu tenho outro exemplo, né? Doutor, eu tô com. Quando eu faço alguns movimentos da minha coluna, eu tô conseguindo cada vez menos fazer um movimento. Porque dói. Não, não, tô, porque tô rígida mesmo. Eu tenho uma Ah, rigidez articular que pela manhã piora muito. Opa, quanto tempo demora? Né? Isso é importante também, né, Joás? Quanto tempo demora? Ah, muito doutor, fica importante. demorando assim, vamos lá, 1 hora por aí, até eu começar a aquecer a articulação. Ô, meu amigo, Ah, então você tem uma hernia de disco, mas você também tem outras coisas. Você não outra pode coisa. ser operado agora sem você ter uma visão da sua parte imune também, né? Da sua parte, digamos, Uhum. reumatológica, porque se você operar com uma doença reumatológica em atividade sem controle, não, é perigoso, não é, Joel? Se a gente pegar É e muito fazer perigoso. É, uma cirurgia no paciente sem controle reumatológico. Paulo, qualquer estresse que o paciente sofra, seja estresse emocional, seja privação de sono, seja uma cirurgia, qualquer estresse que seja, vai estimular o sistema imunológico do paciente. E, como a gente falou lá atrás, quem é que causa a doença reumatológica? É o sistema imunológico que, ao invés de te defender, começa a te atacar. Então, se eu estressar o paciente com uma cirurgia, muito provavelmente eu vou ter uma piora daquela doença reumatológica que ele está apresentando, né? Então, ao invés de eu ajudar, eu vou Piorei. piorar, né? Exatamente. Paulo, uma coisa muito importante que eu estou vendo a Mádia, ela já falou várias vezes aqui sobre fibromialgia, etc. E a gente tem que tentar sempre ah, examinar e diagnosticar de forma adequada a dor lombar como espondilite anquilosante. Por quê? Porque a fibromialgia, ela se parece, ela mimetiza as espondiloartrites. Ela pode se parecer e enganar o profissional. Então, algumas vezes a gente percebe que tem paciente fazendo o tratamento medicamentoso, que a gente vai falar mais à frente, para espondilite, quando na verdade ele só tem fibromialgia. Mas aí como Sim. é que a gente vai diferenciar isso? É todo esse conjunto, né? Examinando muito bem, fazendo todas as avaliações, para que a gente não confunda uma doença com a outra e não deixe ou evite tratar uma fibromialgia como uma espondilite Ou o ou contrário. deixe de tratar uma espondilite pensando que é só, quer dizer, só entre aspas bem grandes, né? Só a fibromialgia. Porque de qualquer Isso é forma, importantíssimo, cara, que você falou, porque às vezes o paciente chega pra gente rotulado, né? Rotulado é o quê? O paciente vai chegar para assim, muito mais para você em relação à parte de fibromialgia. Fala, olha só, doutor, eu tenho fibromialgia e já tentei de tudo. Eu já fiz medicação, todas as medicações já passaram para mim e tal. O que que você, ele pergunta, o que que você acha? Pergunta para mim. O que você acha? Eu acho que você não tem um diagnóstico ainda correto. Porque eu chegar para você e falar que você tem fibromialgia, você vai ter dor pro resto da sua vida, isso, ao uhum, meu ver, é algo que você está rotulando o paciente. Primeiro que o paciente não necessariamente vai ter uma dor pro resto da vida, ela pode ser controlada, é uma dor crônica, beleza.
o paciente tem aquela dor, mas ela pode ser controlada, não quer dizer que vai ser dor para o resto da vida. E muitas vezes o paciente ele não tem um diagnóstico da doença de base. Como é que eu vou falar que um paciente tem, eu vou rotular ele de fibromialgico e pronto, acabou o diagnóstico? Não, os critérios de 2016 de Budapeste, agora de fibromialgia, que eles fizeram revisão de 2010 para trás, eu posso ter a fibromialgia associada a outras doenças. Então, eu falo assim, tem fibromialgia, eu não vou ter mais nada. Pô, peraí, gente. Pode ter fibromialgia, outra coisa. Eu tenho que tratar o paciente como um todo. Não posso tratar uma dor lombar, a gente volta a ver fibromialgia, mas a gente não posso tratar uma dor lombar e agora eu vou parar de tratar a dor lombar porque ele tem fibromialgia. Gente, vamos pensar bem, porque não é assim, né? Né, Joel? A gente não vai poder rotular os pacientes, né? E às vezes as medicações Paulo, se correlacionam também as medicações de fibromialgia e a dor crônica. Paulo, na verdade as medicações para fibromialgia e dor crônica tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Paulo, sobre a questão assim, do paciente chega para mim no consultório, na primeira consulta, e diz para mim que tem artrite reumatoide, eu tenho espondilite anquilosante, eu tenho fibromialgia e por aí vai, tenho lúpus. A minha primeira conduta é a minha primeira consulta, vamos reavaliar o caso, vamos fazer os exames necessários, vamos conversar, vamos examinar, para que a gente chegue realmente naquele diagnóstico, porque por vezes acontece do paciente, infelizmente, vir com diagnósticos equivocados, né? Deixando de tratar ou tratando de forma exagerada. Eu acho que é o papel da gente naquele primeiro momento revigorar esse diagnóstico. O paciente. Isso. Perfeito. 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 Acho que o que você falou é assim, primordial, você fechar um diagnóstico e, como eu falei, a parte de limpar, não é limpar o paciente, mas você saber as coisas que estão em volta daquilo tudo. Quais são as características da dor do paciente, né? Porque, voltando a falar de dor, se é uma dor total, a dor total o que é isso? É uma dor que é a parte psicológica, a parte de saúde mental, a parte de espiritualidade, não quer dizer que é espírito, mas a questão, digamos, de enfrentamento daquela dor, a parte de sofrimento, se é uma dor mecânica, se é uma dor de onde eu estou tendo a compressão. Então, assim, uma dor social, ou seja, doutor, eu estou com uma dor, me passaram uma medicação chamada, eu vou falar um gabapentinoide, não vou falar o nome da medicação, me passaram um gabapentinoide, só que, doutor, eu não consigo pagar. Eu não consigo pagar essa medicação. Isso influencia no tratamento? Influencia. Poxa, eu não consigo me tratar, eu não tenho dinheiro. Poxa, isso também influencia em tudo o paciente. Então a gente tem que limpar, né, Joel? Limpar o paciente, limpar todos esses rótulos que ele seguiu até aqui chegar para a gente, fazer um diagnóstico mais exato, falar, olha só, então vamos tentar modificar o seu tratamento para tentar te ajudar, porque a característica dor crônica que virou uma doença, eu vou ter que agora manejar para você melhorar a sua qualidade de vida. Eu quero o quê? Melhorar a sua qualidade de vida. Não é? E assim, às vezes tratando a doença de base, como a doença reumatológica, eu influencio demais na dor. Então o paciente, depois que eu comecei a fazer o tratamento, vários pacientes já chegaram para mim desse jeito. Doutor, quando eu comecei a fazer o tratamento, você falou até na live passada sua, da síndrome de Sjögren, doutor, depois que eu fiz esse tratamento, a minha dor na cervical melhorou muito. Nossa, então, ou seja, você tinha um diagnóstico de uma fibromialgia que não era fibromialgia. Você não estava tratando. Não é? Você não estava tratando. Né? A dor, eu tenho uma dor nas costas, uma espondilite que foi diagnosticada de uma doença reumatológica. Um exemplo. Uma menina chegou comigo e chegou com uma dor nas costas, uma dor lombar. E só melhorava, olha só, a mãe sabia, hein? Eu fiquei chateado com a mãe porque ela não falou nada. E só melhorava com um remédio. Que remédio? Ah, aquele branquinho, doutor. Não, pera aqui. Que remédio branquinho é esse? Traz para mim. Aí ela veio e trouxe. Prednisolona, um corticoide. A dor dela só melhorava um corticoide. Eu falei, mas tem algo estranho nisso aqui. Só melhora um corticoide? Faz quanto tempo que ela toma? Eu tô sempre tomando essa medicação. Tá, mas vem cá. E como é que é o desenvolvimento dela, tal, a parte, né, pensando a parte óssea, densitometria, já tinha uma osteoporose lá da parte. Aí eu falei, gente, deixa eu pedir exames para ela. Aí você acha que eu pedi ressonância de coluna? De jeito nenhum. Eu falei, eu vou pedir a parte do exame reumatológico para o reumatologista, fazer uma triagem para o reumatologista. O que aconteceu? Os exames reumatológicos delas alterados. Eu não sou reumatologista. Então, o que eu faço?
Meu amigo reumatologista, aqui, ó, pelo menos uma triagem já está feita. Continua o tratamento que a Aham, dor dela é secundária. Eu tenho que manejar a dor perfeito, dela? Tenho. Mas ela é perfeito. secundária. Poxa vida. Pô, é, né, maldade eu falar para paciente que agora a dor dela eu não consigo tratar e acabou. O reumatologista que vai me ajudar. Sim, sim. E Paulo, isso acontece comigo também ao inverso, né? O paciente vem comigo com uma suspeita reumatológica, a gente faz a avaliação completa, observa que não temos uma doença reumatológica, é só uma coisa mecânica, né? É um desgaste, é uma hérnia de disco, é alguma coisa que seja mecânico, que não tenha interferência autoimune. Daí, Uhum, olha, continua, acompanha com o meu colega ortopedista, né? perfeito. Acompanha essa tua dor crônica. Paulo, tem uma coisa que eu converso com o paciente no consultório, que é quando a gente entra na dor crônica, né? Aí, por vezes, a dor lombar, ela é uma dor crônica. A dor Sim. crônica significa que é uma dor que nós vamos tratar, nós vamos amenizar, talvez nós não vamos conseguir sanar por 100%, Não né? teremos a cura dela, porém a gente tem o controle. Um Perfeito. controle. Eu comparo assim, a dor crônica seria um exemplo, né? Digamos que eu tenho um paciente com uma hernia de disco ali, o amortecedor saiu do lugar, está tocando o nervo, é uma questão que não é cirúrgica, não dá para operar. Seria como se você tivesse pisado em um prego e você não pode tirar aquele prego por algum Sim, motivo. Eu não vou conseguir tirar perfeito. aquele prego, ele vai ficar fincado, atravessado no seu pé. E Uhum. aí eu preciso tratar você não apenas com remédio para dor apenas, não com anti-inflamatório, mas eu preciso fazer com que o seu cérebro perceba menos aquele prego que está fincado no seu pé. Você não pode Daí que tirar. vem daí que Isso. vem os moduladores da dor, né, Paulo? Eu acho que tu tem bastante experiência com isso também, né? Queria que tu É falasse um verdade. pouco. Rapaz, é perfeito. Vamos falar um pouquinho de medicação. Vamos entrar na parte, como você falou, da dor aguda e dor crônica. As medicações, elas são sim diferentes. E tem que ser diferentes. Porque, vamos lá, o anti-inflamatório, ele não vai ter acesso a uma parte da dor, que é uma dor já na parte central, na área central. Ou seja, como você falou do prego, né? Eu bati a minha mão no prego, esse prego vai inflamar essa área vai dar neuroreceptores, neuroestimuladores, que vão fazer com que o nervo que está ali próximo da terminação nervosa livre vá até a minha medula e da minha medula vá até o meu cérebro. E fazendo influência do sistema límbico, córtex frontal, desculpa. E assim eu ter a interpretação dessa dor. E vamos lá, eu tomei um anti-inflamatório. Até onde o anti-inflamatório ele vai segurar a minha dor? Ele vai segurar na parte Uhum. periférica. Ele não vai entrar na área central. Então, se eu pegar para um paciente que tem uma sensibilização central, o que é isso? O nervo está sendo tão estimulado que na minha medula, no meu cérebro, eu já tenho alterações na área nervosa que alteram a dor de uma parte disfuncional, ou seja, não é mais funcional essa dor. Então, eu tomo Uhum. anti-inflamatório para qual razão? Por que eu estou tomando anti-inflamatório se o paciente já está com uma dor já de origem central? O anti-inflamatório não faz mais efeito. Ou seja, na sensibilização central, eu dou um anti-inflamatório ao paciente, não tem o porquê eu fazer isso. Eu vou tratar o paciente na área de dor, hein? Só, com corticoide. Não, você está com uma dor aqui que já está há mais de um ano, mais de 10 anos. Ah, não, toma aqui esse corticoide aqui, vai na farmácia, ele Uhum. aplica no bumbum. Tá, para que eu estou fazendo isso? Eu estou meio que tapando só com a peneira, o corticoide vai tirar aquela dor inflamatória, porém não estou tratando nada de dor crônica. Então eu vou ter que tratar, pensando em dor crônica, pegar os adjuvantes. Quais seriam essas medicações? Aquelas que ajudam no tratamento, porém, elas não nasceram para tratar a dor, mas sim para a Aí parte que tá. de convulsão ou de depressão. Isso aí Antidepressivo, não é? Não quer isso dizer que o é paciente tenha é um chave, ponto né? complicado, né, Paulo? Para a gente falar para o Verdade, paciente, né? verdade. Então fala Não, assim, eu vou. então o Fala. paciente vai chegar, vai tomar, vou prescrever para você um antidepressivo, um anticonvulsivante. Doutor, mas eu não tenho convulsão. Eu sei que você não tem convulsão, mas essa medicação vai fazer com que eu tenha aquela dormência na parte nervosa. O seu nervo vai parar de ser hiperestimulado e eu vou conseguir ter um controle melhor da dor. Uhum. Tomando essas medicações. Vai dar efeitos colaterais? Sim. Antidepressivo, muito deles dão um efeito serotoninérgico que dá o sono. Poxa, eu tenho sono, eu tenho muitos deles
vai dar perda de libido, por causa de efeitos que esses antidepressivos, eles fazem na parte neural. Então, assim, existem os efeitos colaterais, nem tudo são flores, as medicações, às vezes, né, são difíceis de prescrição, porque o paciente, nos primeiros dias, na parte de dor, ele vai ter efeitos colaterais, e são piores do que a melhora que a medicação causa. Ou seja, o paciente vai tomar um antidepressivo e fala, doutor, eu perdi memória, doutor, eu tô com a libido baixa, doutor, eu tô enjoado, eu tô tendo sono o dia inteiro. Sim, segura um pouquinho, porque a medicação primeiro vai te dar um efeito colateral, e depois ela vai te dar um efeito funcional sobre a dor, né? E assim, com certeza você me prescreve muito, né, Joel? Essa parte de medicação, anticonvulsivo, antidepressivo, e assim, a gente tem que saber entrar na área também da psique do paciente, o que ela vai alterar nisso tudo, para que eu possa, essa medicação, ao invés de só atrapalhar, ajude também, né? Doutor, maioria deles, doutor, poxa, essa dor minha já me deixou para baixo, eu tô muito chateado, eu tô nervoso, não durmo bem. Opa, então a gente pode entrar com medicações antidepressivas ou anticonvulsivantes, e também tem esse efeito conjugado, né? Falou, você vai tomar esse antidepressivo à noite, porque você vai melhorar o seu sono e vai me ajudar a tratar a sua dor. Não é assim? Não é um jeito importante de pensar? É isso aí. Essa explanação que tu fez é excelente, Paulo. E eu vou além. Existem situações em que, voltando para aquela questão multidisciplinar, a gente precisa do psiquiatra, Perfeito. A gente precisa do psicólogo, uma psicoterapia para a pessoa trabalhar a questão pessoal dela, porque em muitas ocasiões a dor ela não está vindo somente do físico, né, Paulo? Vem também da questão emocional, vem da questão vem da questão também do sono e etc. E uma coisa, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, Paulo, falando em fibromialgia, eu vi aqui diversas pessoas comentando assim que tomavam, eu tomo pregabalina, eu tomo duloxetina e acabo não tendo melhora. A gente sabe que esses pacientes também, Paulo, eles desenvolvem uma sintomatologia, uma condição que é uma farmacossensibilidade. Significa que eles têm uma facilidade em desenvolver efeitos colaterais com as medicações que a gente introduz. Perfeito. Então, por vezes, a gente começa a medicação, o paciente se sente mal, desenvolve aquele sintoma que está lá na bula, que ninguém tem, mas ele tem aquele sintoma colateral, né? Verdade. Por isso que eu, particularmente, sempre começo com doses bem baixinhas, devagarinho. Perfeito. Vou aumentando e vai subindo até a dose alvo, né? Porque, só te atrapalhando um pouquinho, mas te ajudando em relação à explicação também, a dosagem para o tratamento de dor, apesar de alguns pacientes conseguirem metabolizar melhor a droga, a dosagem não é, muitas das vezes, aquela dosagem que você prescreve na primeira receita. Porque se na primeira receita, digamos, a pregabalina começa a ser efetiva a partir de 150 miligramas. Se eu pegar para dor, né, assim, pelos estudos, tem pessoas que conseguem com menos ficar melhor por causa da dor. Mas se eu pegar no paciente e colocar a dosagem efetiva para tratamento de dor, o paciente não vai aguentar os efeitos colaterais que ela causa. Então, start slow, go slow, né? Então, começa devagarzinho e vai subindo devagarzinho. Eu não vou começar com, digamos, a efetividade de 60 miligramas de duloxetina, mais 150 de pregabalina, ou 300 de pregabalina, que seja, e associando drogas, e você vai entrar com uma morfina, você vai entrar com mais coisa, o paciente não vai aguentar de tanto efeito colateral, e vai parar de fazer o tratamento, falando, poxa, ó, esse tratamento não melhorou em nada, doutor, só me fez passar mal. Claro, a gente começou de um jeito errado, a gente meio que, a gente foi muito a sede ao pote, né? E a gente acabou se atrapalhando no meio do caminho, o efeito colateral foi muito maior, o paciente desistiu do tratamento. Desistiu de várias drogas boas que poderia estar utilizando, porém não chegou na dose efetiva, por diversos fatores, e não temos o tratamento agora em continuidade. Então, da gente chegar e falar, ó, essa droga não foi efetiva. Vou calma um pouco, pera lá, qual foi a droga que você utilizou, como é que você utilizou e por quanto tempo? Não é? Essa que é a questão, Paulo, é verdade. A gente chama isso vulgarmente de queimar a droga, né? O paciente queimou a droga, ele usou de forma inadequada, errada, por uma dose alta ou baixa, por um tempo. O tempo é importante, né, Paulo, também? Principalmente quando a gente fala de antidepressivos, né? No controle da dor.
tempos curtos não funciona. A gente tem que usar um mês ou mais tempo até para a gente ter o efeito benéfico da medicação, né? Então, às vezes, o paciente fala que esse remédio já não funciona para mim. Não me passa essa duloxetina que ele não funciona para mim. Mas como foi que tu usou esse remédio? Por Exato. quanto tempo? Qual foi a dose que te passaram? E etc, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar aberto, tanto eu, você, assim como o paciente, para juntos a gente chegar numa conduta, né? Porque, afinal de contas, eu considero sempre que a conduta ela é compartilhada. Eu trago todas as informações sobre a doença, sobre os medicamentos, explico direitinho o que é e deixo para o paciente a opção de escolher junto comigo para onde a gente vai. Perfeito. A não ser em casos muito excepcionais, que não tem como, mas na maioria sim. E nesse contexto, se o paciente já vem com bloqueio de tal medicação, aí esse remédio nem me passa que ele não vai funcionar. Aí a gente acaba perdendo a oportunidade de usar uma boa medicação por vezes, Sim. né? Perfeito, perfeito. João, eu vi que eu estava vendo aqui algumas coisas, tem o pessoal perguntando bastante coisa aí, certo? Você quer já começar a responder algumas perguntas? Porque tem mais coisa para falar de dor lombar, é gigante o nosso assunto. Mas quer responder alguma coisa? A gente tem um limite de tempo de 1 hora aqui no Instagram, porque eu quero deixar salvo essa live no feed, tá? Nós estamos aqui com 45, 46 minutos já. Já? Poxa. O papo tá bom, né? É verdade, tá, já foi rápido. Então, deixa eu tentar ajudar um pouquinho em relação, voltando à parte de dor lombar, como a gente já foi para algumas outras áreas, mas vamos voltar um pouquinho na dor lombar. Vamos lá. Pensando na área ortopédica em si, eu falei para vocês da hernia de disco, que eu tenho aquele amortecedor, como você bem falou, que veio para trás, protruiu e está dando aquela dor que vai para as pernas. Então, eu tenho uma dor de origem neuropática, eu estou inflamando o nervo e esse nervo está irradiando lá para as pernas, mas eu também posso ter uma dor mista. A dor mista seria o quê? Naquela região em si, eu tenho um processo inflamatório e essa inflamação causa dor. É uma dor, então, nociceptiva. Então, eu tenho uma dor causada pela inflamação do nervo e uma dor causada pelo próprio disco. Então, eu tenho dor de origem discal. Mas, doutor, beleza, agora eu tenho uma dor que não é neuropática, eu tenho uma dor de origem discal, uma dor discogênica. Eu tenho um disco degenerado e esse disco está ocasionando dor. Mas o que eu posso fazer para saber se é mesmo o disco? Eu tenho procedimentos que eu vou lá dentro do disco e faço uma estimulação daqueles receptores de dor dentro do disco para ver se aquele disco realmente está doendo. Que chama, o nome do procedimento é uma discografia provocativa. Eu vou lá no disco e provoco a dor do paciente. Doutor, quando você começou a inflar esse balãozinho, a dor é insuportável. E assim, o paciente está acordado fazendo esses procedimentos, são procedimentos minimamente invasivos, que é o grande boom, acho que, da parte da medicina da dor. Então, ele está acordado, sentindo o procedimento, né? Okay. Assim, não é aquele procedimento que você fala, ó, não tem anestesia, não tem nada. Não, tem sim, calma, que é só, nessa discografia provocativa, tem essa questão de o paciente sentir que é a dor que ele está sentindo, porém, você também depois faz as medicações para aliviar essa dor. Então, eu tenho o procedimento dentro do disco, eu tenho o procedimento no nervo, que causa as dores irradiadas, eu tenho procedimentos na parte também da inervação, digamos, à frente da área vertebral, que é inervação simpática. Por que inervação simpática? Porque o nosso organismo em si, ele tem a área simpática para levar o sangue, levar a temperatura para as nossas pernas, um exemplo. Se a gente falar de lombar, tem que falar das pernas. Então, se o paciente tem uma alteração de pilificação, uma alteração de temperatura, uma alteração, digamos, da parte neurovegetativa, neurossomática aqui das pernas dele, eu posso pensar que essa dor está sendo sustentada por um sistema chamado sistema simpático, né? Autonômico simpático. Então, eu posso bloquear esse sistema? Posso bloquear as dores que estão vindo do sistema simpático lá para as pernas. Então, uma dor de origem autonômica simpática, eu faço um bloqueio, vou lá na frente da vértebra e faço esse bloqueio pensando sobre isso, entende? Então, assim, os procedimentos minimamente invasivos para dor, eles nos ajudam muito, muito. Eu tenho que fazer para todo mundo? Não, você tem que ter um bom diagnóstico, porém, ele também te ajuda em fazer o diagnóstico. Bloqueou, tal, doutor, é aí. A dor, você acertou, é aí. E é cirúrgico?
Meu amigo, muitas das vezes você não consegue acessar essa área falando que é cirúrgico, não. Você tem que fazer outros procedimentos para melhorar a dor do paciente, melhorar aquela disfunção que ele está tendo. O que é uma dor disfuncional? É uma dor que não tem lesão em exame, porém o paciente continua com dor. Então eu fiz uma ressonância magnética, agora não deu nada. Fiz exame de parte reumatológica, não deu nada. Mas, doutor, eu tenho essa dor, eu acredito. Porque em exame de ressonância magnética, digamos, enquanto o paciente sente dor, esse exame é feito em questão de estudos, eles viram que o paciente, sim, ele tem áreas de dor que ficam sensibilizadas e o paciente tem dor. Então, acredite, o paciente tem dor, ele não está mentindo para você. A não ser que o paciente também tenha um ganho secundário. Porém, você não pode falar que todos os pacientes têm ganho secundário. Mas, se o paciente não tem, assim, a gente pode falar isso, o paciente tem, doutor, eu estou sentindo dor. Acredite, vá pensar no que o paciente pode vir, porque ele tem diversas áreas e às vezes você, por desconhecimento, acha que a dor é da cabeça do paciente. Não, não é da cabeça do paciente. Não, isso, você tem que tirar tudo aquilo para falar que é da cabeça do paciente, porque isso é complicado, não é? De ser rotulado com isso. E uma coisa que hoje a gente, no curso, no congresso, discutindo sobre a parte dor oncológica, eu vi com uma paciente aqui, desculpa, uma seguidora aqui da gente, ela falou que está tomando tramal e codeína associados. Bom, essa associação de tramal e codeína, você, na verdade, não está... você está utilizando opioides, porque eu vi que ela escreveu que tramal e codeína, está utilizando opioides de digamos, fracos. Por que fracos? Porque eles têm dose teto, e o teto deles é um teto, digamos assim, que o manejo é um pouco complexo, porque eles têm que ser metabolizados. Então, você está utilizando duas drogas com a mesma efetividade, digamos, de opioide, e assim, eles não são tão efetivos, muitas das vezes, para as dores que você está sentindo. Então, assim, eu estou tomando morfina, nossa, é o remédio mais forte. Não, não é, e às vezes você está tomando remédio errado. Você está tomando tramal e codeína, não precisa tanto desses dois opioides, você deveria estar em outra função de medicações. Você não teria que estar tomando dois opioides fracos. Você poderia estar tomando um opioide forte, com uma dosagem mais fraca e certinho horários já, digamos, corretos, né? Paulo, meu amigo, acho que chegamos ao limite de tempo. Já? Ah, não. Já, meu amigo, já. Eu quero agradecer primeiro a tua disponibilidade de abrir aí um tempo na tua agenda apertada no teu congresso no Rio. Eu agradeço muito. E agradecer também, Paulo, a presença de todos no feriadão, né? No 7 de setembro aqui com a gente, 41 pessoas aí na nossa live. Pessoal, que coisa boa. Agradeço a todo mundo, tá? Eu tinha muito mais coisa para falar, a gente vai fazer outra live, então, para tentar encaixar mais assuntos, tá? E as dúvidas a gente responde depois. A aula vai ficar salva no feed, né? E também coloca lá o que você aprendeu com a aula, escreve tuas dúvidas também. Paula, tuas considerações finais, meu amigo. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Desculpa não conseguirmos responder as perguntas, mas achei muita coisa para falar. E, pessoal, assim, foi excepcional estar aqui com vocês. Joelson, muito obrigado pelo convite. Eu acho que daqui a pouco vai vir algumas coisas aí pra gente, alguns vídeos que a gente está programando em fazer, né, Joelson? Falando sobre dor lombar também. Eu espero que vocês gostem bastante. Meu amigo, é um prazer muito grande. A gente só se conhece até agora por Instagram e por telefone, mas, cara, excepcional. Obrigado demais pelo convite. Pessoal, se alguém quiser continuar as perguntas para a gente também, o meu Instagram é dr.paulocoraloficial, tem um site também, porém, vai ser, assim, maravilhoso a gente continuar essa live outras vezes também, conversando sobre outros assuntos ou algo assim. Obrigado demais. Obrigadão, meu querido.